Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de reforçar aquele tema que eu tratei no último vídeo. Meus erros como professor. Estou vivendo um momento de inflexão, porque eu penso que não seja justo eu aqui ficar fazendo críticas políticas a PT, a Bolsonaro, a A, a B e a C, e não fizer autoanálise. Porque eu não sou político. O político às vezes não faz análise, ou seja, não faz autoanálise, porque os adversários políticos podem usar aquilo contra ele e ele vai perder votos. Então quem faz análise, quem faz autoanálise da esquerda? O intelectual de esquerda, o pensador de esquerda. Mas e tem a militância não faz autoanálise. A militância, ela sempre se volta para o partido A, o partido B. A militância também não faz autoanálise. Quem faz autoanálise? O pensador, o pesquisador, o intelectual. O professor pode fazer esse papel, porque o político não faz. Mas eu posso fazer autoanálise. Eu não estou em busca de votos, eu não sou candidato a nada. Eu sou um professor, não sou um youtuber, eu sou um professor. Youtuber ou influenciador digital é uma maneira de eu me comunicar com o grande público para falar dos problemas da escola, das questões referentes à educação, tendo o professor como voz de referência também, porque nos grandes debates nós não estamos. Então é importante que nós estejamos no grande debate. Mas o curioso é que esse professor da rede pública, sobretudo, que está no chão da escola, esse professor do Estado, esse professor dos estados e municípios, ele se encontra ausente até do YouTube. Isso me causa um certo incômodo, porque estão todos os intelectuais nesse espaço. Ou seja, a grande maioria está nesse espaço. Isso eu estou dizendo que nós somos grandes intelectuais? Não, mas eu estou dizendo que nós somos sim pessoas que podem ser intelectuais orgânicos, pessoas que podem atuar no chão da escola e falando à sociedade a respeito dos problemas da escola. Como eu agora estou aqui querendo falar de uma questão minha, que eu estou vivenciando, que eu estou tendo que aprender com os meus próprios erros. E isso é bom. Isso leva a escola, o diálogo entre alguém que é da escola pública para a sociedade, gerando um feedback. E eu espero que essas minhas palavras reverberem. Mas eu tive que mudar. Aos 52 anos mudarem muitas coisas. Hábitos meus, que eu trazia de muitos anos, tive que mudar, as duras penas. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, sobretudo se você entende a importância desse canal, que é, como eu já disse, convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. E também o objetivo desse canal é combater esse pensamento binário. O pensamento binário que às vezes coloca as próprias pessoas que estão no chão da escola em uma certa vulnerabilidade, né? Agora, nós precisamos tomar cuidado, porque tudo está sendo interpretado como assédio. Às vezes não é assédio. Não que as coisas às vezes não sejam graves, mas nem tudo é assédio. Só que a palavra assédio entrou na moda e isso pode gerar mais interpretações e ferir reputações. Mas, por isso precisamos também, como professores, estar aqui
representando esse grupo social que tem ficado muito vulnerável porque o mundo guinou para a extrema-direita. E essa extrema-direita tem trazido a ideia de que o professor é o grande inimigo da nação. As pessoas da cultura são os grandes inimigos da nação. As pessoas da arte são os grandes inimigos da nação. Porque estamos aqui discutindo eticamente os nossos problemas. Não queremos discutir do ponto de vista moral o certo e o errado apenas, mas queremos trazer a discussão ética, porque as sociedades mudam, as coisas mudam, as realidades mudam e agora precisamos. Só que há também muitas das vezes um medo do futuro, o medo da mudança, o medo do futuro porque eu estou no meu lugar, na minha habitação moral, ou seja, qualquer coisa que afete, qualquer coisa que incomode, qualquer coisa que ameace essa habitação moral, muitas das vezes a pessoa teme e procura atacar aquele que questiona, infelizmente. Mas em muitas coisas eu tive que mudar. Por exemplo, estava aqui pensando em algumas coisas que eu falava e agora não falo mais. Tem um vídeo meu que eu chego em sala de aula e falo assim: eu gosto de aulas dinâmicas, ou seja, de aulas que tem muito riso, tem conteúdo, tem riso e tem às vezes uma piada, mas eu já estou me contendo mais. Tem um vídeo meu, por exemplo, que eu falo assim para as pessoas. Eu chego em sala pela primeira vez e digo: já me viram? Já viram a minha beleza por aí? Não. Aí eu falo: só não pode se apaixonar porque eu sou casado. Já não falo mais isso, por mais que tenha gerado risos, por mais que na maioria das vezes as pessoas levem na boa, já não faço. Já não faço. E eu vi uma coisa de um professor e aí eu aprendi: o professor não deve constranger. E às vezes o que nós falamos pode constranger A ou B. Porque precisamos entender também que quando nós estamos em sala de aula, não estamos na rede social, não estamos no YouTube, não estamos no nosso Facebook, não estamos no nosso Instagram, estamos num lugar público e às vezes até num lugar privado, que é uma escola privada, mas ali tem evangélicos, umbandistas, ateus, enfim, e nenhuma dessas pessoas querem ser constrangidas. Então, quando às vezes o professor, e como eu fazia até pouco tempo, às vezes uma palavra que é considerada, esse dia, como eu falei com uma turma sobre o dicionário do palavrão, porque a conversa pendeu para esse lado. Eu citei o dicionário do palavrão e falei da palavra bolsa, no diminutivo, bolseta, que gerou a palavra. Aí fico até com medo de falar, né? A palavra burro, né? Fico com medo de falar até aqui, né? Com receio agora. Mas gerou essa palavra. Aquilo foi interpretado de outra maneira. Outra coisa que eu não falo mais os alunos têm mania de fazer a piada com o professor. Às vezes, quando um aluno é negro, fala: professor, teu filho aqui. Isso é muito comum. Isso é toda hora. Aí eu brincava assim, eu pegava geral nesse bairro, de repente. Geralmente as pessoas levam numa boa. Já não falo mais. Por quê? Pode ter um sujeito que fala assim: o quê? Tá falando que pegou minha mãe? De repente chega um pai lá: ô maluco, ô malandro, tá falando o quê? Que pegou a mãe do meu filho, minha mulher? Então, já não falo mais. Todas essas coisas por causa de um movimento politicamente correto, que às vezes é ruim, porque tira a criatividade, tira a própria possibilidade de fazermos piadas entre nós. Ou seja, porque uma aula, eu gosto quando ela tem muito riso,
muito conteúdo, muito riso, muita alegria. Eu gosto da aula festiva, da aula festa. Hoje mesmo não sendo a partir dessas piadas, hoje eu tive uma aula muito boa com uma turma falando sobre ética e moral. A diferença acadêmica entre moral e ética. Moral é o valor internalizado, o certo e o errado. Roubar é errado, tanto para quem rouba como para quem é roubado. E o que rouba e o que é roubado internalizaram isso. Aquele que é roubado fala, me roubaram, e o que rouba procura esconder que roubou. Por quê? Porque ele sabe que está infringindo um valor moral indiscutível. Errar, roubar é errado. Mas aí nessa sala de hoje houve uma discussão sobre o aborto. O aborto já é uma questão ética. Ou seja, ninguém faz um partido do roubo de automóveis. Não. Agora, existem partidos, facções políticas que defendem o direito de abortar e outras não defendem. Por quê? Porque a discussão não está no campo da moral. A discussão está, sim, no campo da ética. Então é importante, né? A ética e a moral. E a aula foi uma festa. Olha, eu falei, olha, na próxima aula, será que é politicamente correto eu falar isso também? Eu falei, olha, na próxima aula, trago as luvas de boxe. Será que eu errei? Né? Porque alguém pode chegar e falar, o professor está incitando a violência em sala de aula. Né? Então também, agora, os cachorros chatos. Então agora eu já estou um pouco mais vacinado contra algumas coisas, né? Então é complicado. É complicado. Os cachorros aqui estão sempre me perturbando aqui. Não podem me ver, acho que eles não podem ver minha câmera, eu não gosto. De repente cachorro racista, né? Não podem me ver. E tem um branco, um que é branco. Acho que é racista. Né? Não, mas tem um pretinho também. Se bem que o racismo não tem cor, né? O racismo não tem cor. Opa! Cuidado com o que se fala. Tá chamando o branco de racista? Não. Tô falando que um é branco e ele pode ser um branco racista, e um é negro, pode ser um negro racista, porque o racismo não tem cor. Racismo, ele é um racismo estrutural, né? Sempre bom explicar. Então é isso. É isso. São os exemplos que eu estou dando aqui do meu momento de inflexão. Chegou o momento que eu precisei rever conceitos, rever a maneira de falar em sala de aula, porque em sala de aula nós temos que falar a palavra mediana, a palavra média, a palavra que pode constranger não deve ser falada. Outra coisa que eu brincava e não brinco mais por exemplo, sobre o senso comum. O senso comum é aquilo que é a opinião, a crença e a tradição, conhecimento de senso comum. Aí eu falava de repente assim, por exemplo, uma opinião, isso é senso comum, a menina mais bonita da sala. É fulana, não, mas ela... Já não falo mais. E de repente, no desdobrar da conversa, eu falava, alguns já começavam a falar de pegação. Aí eu falava assim, nas minhas turmas, quem pega 3 pede música. Tá dando problema, já não falo mais. Porque foi interpretado que eu estava incentivando pessoas a pegar geral, meninas a pegar geral. Não estou criticando quem interpretou dessa maneira. Eu errei. Eu deveria ter falado, não deveria ter falado dessa forma, porque é como um professor me falou esses dias. Ele também é guia turístico, ele falou, guia turístico não constrange. É igual o professor não constrange. E eu tenho um outro problema que eu preciso também rever. Eu preciso rever esse problema. Eu sempre me achei muito igual aos meus alunos. Eu me acho tanto...
é tanta minha capacidade de não me ver acima deles como o cara, ou intelectual, ou professor, que eu acabei me vendo muito igual a eles. Em determinado momento, eu acabava entrando na conversa deles e não tem que ser assim. O professor é o professor, o aluno é o aluno, sobretudo menor de idade. Então é perigoso o professor participar de conversas sobre aluno, sobre a vida do aluno, coisas que eu não estava praticando. Não é que eu não sabia, mas o hábito foi me levando a me comportar assim, e nunca deu problema. Agora, de repente, gerou constrangimento, gerou um problema que me deixou muito magoado, que está me deixando muito triste. Triste e magoado com quem? Comigo, porque eu aqui já era para saber disso. Professor, um tempão, 52 anos, eu já era para saber disso. Então eu estou muito magoado comigo, não com as pessoas, não com a comunidade escolar. Porque a comunidade escolar, às vezes, ela é freiriana, né? Ela se movimenta na sua base e influencia a própria vida, o próprio pensamento do professor. Isso é muito freiriano, né? O professor não é o detentor do saber, o detentor do conhecimento absoluto. Isso é muito freiriano. O problema é que, às vezes, o próprio movimento da comunidade escolar, ele é muito contra o professor, no sentido do professor ser o inimigo número 1 da nação. E, às vezes, peca por não questionar a própria gestão, porque o que faz a nossa educação ser o que é também são os objetivos políticos da educação, é a gestão pública e política da educação que faz a educação ser o que é. Não é culpa da SEDUC, como eu achava, a SEDUC é bagunçada, não. A SEDUC faz um trabalho maravilhoso de gestão, tá? É a secretaria, né, que gere a educação como um projeto nacional, gere bem. Mas a minha crítica é que, às vezes, nós, como política pública, valorizamos muito a gestão e pouco o pedagógico. Por isso, é importante a valorização social do magistério. Então é isso aí. Esse vídeo, então, é meus erros como professor, parte 2. É um prazer compartilhar isso com vocês, porque eu não estou aqui para passar pano nem em mim, né? Se eu errei, eu chego aqui e quero compartilhar com vocês, né? O professor, o intelectual, o filósofo, não é, ainda mais o filósofo que tem um canal, que quer falar, ele não tem mais no pensamento vida privada. Até que ponto um filósofo tem que ter vida privada? Acho que não combina muito vida privada com filósofo, não. Então eu quero compartilhar minhas demandas, sobretudo na escola pública, com vocês. Ok, galera? Vocês são do coração.